Quanto custa não ter a eutanásia legalizada no Brasil? Nesse vídeo farei uma aproximação numérica com o que ocorre nos Países Baixos, na Holanda e na Bélgica, onde a eutanásia e o suicídio assistido, a eutanásia voluntária, precisamente, são legalizados. Ou seja, nesses países, as pessoas em condição de terminalidade, que estão condenadas a uma doença, com uma doença incurável e de fato vão morrer dessa doença, elas têm a opção e o direito de serem eutanasiadas, de terem uma morte mais tranquila, indolor, em casa e junto de seus familiares. No ano de 2010, 4.050 pessoas foram eutanasiadas por opção delas mesmas na Holanda. Vamos supor que nós pudéssemos fazer uma proporção para o nosso país. Vamos supor que o nosso país tivesse mais ou menos o mesmo nível cultural da Holanda e que mais ou menos em proporção aqui também tivéssemos mais ou menos o mesmo número de pessoas em proporção, em porcentagem aos da Holanda, optando pela eutanásia ou suicídio assistido. Fazendo essa suposição, primeiro teríamos que fazer uma regra de 3. Nós temos na Holanda 16,7 milhões de habitantes em sua população. No Brasil, nós temos 194 milhões de habitantes. Se lá 4.050 pessoas fizeram opção pela eutanásia e suicídio assistido, aqui nós teríamos mais ou menos o seguinte número. Aqui nós teríamos 47 mil pessoas fazendo essa opção. Como cerca de 27% da população brasileira possui plano de saúde, eu vou descontar esse número, pois queremos fazer uma análise dos gastos do Estado brasileiro, ok? Então, descontando esse número das pessoas que têm plano de saúde, nós teríamos mais ou menos 34,3 mil pessoas optando pela eutanásia ou suicídio assistido no Brasil. Na Holanda, a maior parte dos pacientes que tomam essa opção, que optam pela eutanásia, são pacientes terminais com câncer. Em conversa com um colega aqui do Hospital de Base do Distrito Federal, da área de oncologia, ele me disse que um paciente terminal com câncer consome cerca de R$500 mil por mês e até o seu óbito ele permanece mais ou menos 3 meses em uma UTI. Vamos abaixar esse número, vamos colocar somente 2 meses para facilitar a conta. Com somente 2 meses de internação com esse nível de gastos, um paciente terminal com câncer consome R$1 milhão até o seu óbito. 1 milhão vezes 34,3 mil, nós temos aí um montante que é absolutamente assustador. 34,3 bilhões de reais consumidos, investidos somente no sofrimento de pessoas que optariam por não estar nessa condição. É assustador. O Estado investe bilhões de reais no sofrimento, somente nisso, no sofrimento de milhares de pessoas que escolheriam estar em outra condição, escolheriam não passar pelos sofrimentos absurdos, muitas vezes os quais ocorrem durante o processo de fim de vida. Porém, o que podemos fazer na área de saúde com esse volume de recursos? Vamos aos cálculos. Um hospital de médio porte, que é para atender 30 mil pessoas, com 159 leitos, sendo 12 leitos de UTI, custa aproximadamente, para sua construção total, R$32 milhões. Seria possível construir mais ou menos 1.000 hospitais de médio porte. Por outro lado, para se manter um hospital desse porte, há um dispêndio de R$62 milhões por ano. Em uma conta simples, com 34,3 bilhões de reais, é possível manter cerca de 550 hospitais desse porte por ano. Sendo possível manter 550 novos hospitais desse porte, que atenderiam cada um a 30 mil pessoas mais ou menos, o SUS poderia estender o atendimento hospitalar para cerca de 16,6 milhões de pessoas. E isso corresponde a 8,5% da população brasileira. Ou seja, são quase 10% da população brasileira que passariam a ter atendimento hospitalar no SUS. Isso tem um nome: inclusão social. A legalização da eutanásia, além de respeitar direitos individuais fundamentais, também propiciaria um remanejamento de recursos que seria absolutamente benéfico e inclusivo para
uma população enorme do Brasil, uma inclusão social que seria muito grande também. Então, há muitos benefícios relacionados à legalização da eutanásia voluntária. É isso, minha gente. Fico por aqui e até um próximo vídeo. Um abraço.